Laurindo, você falou um pouquinho, então, eu não quero, né, me ater, você já conversou bastante sobre isso, de você manter o ritmo e tal. Eu queria só que você, assim, falasse pra gente aqui, para quem está acompanhando, qual que você acha, assim, que foi o ponto principal de diferença do treinamento que você tinha para suas maratonas e para essa prova, né, que você, digamos, dobrou, né, a distância aí um pouco mais. Foi a questão do tempo, em estar exposto ao tempo que a prova ia durar, né? Meu treinador, a gente começou um trabalhinho ali de tempo de exposição, então eu ficava em pé, quando eu iniciei o projeto, né, eu fazia o treino e simulava, digamos assim, ficar mais 5 horas em pé, fazendo pequenas coisas em casa, ou no trabalho, uma coisa ou outra, assim, para você se manter, né, em movimento por mais tempo, até o corpo seu acostumar, não já migrar para a corrida, tipo, um treino de 2 horas de corrida, migrar para 3, 4 horas, né? Então a gente fazia muito isso para ir aumentando o treino de corrida aos poucos e anexando um tempo me expondo e ficar em movimento de uma forma mais lenta, para o meu corpo ir se adaptando para suportar esse tempo todo, né, em movimento lá que ia ser acontecendo na Condes. Então, foi um processo de adaptação neural, eu acho que é o principal, sabe? Porque você vem do mundo competitivo, que é vence o mais rápido, na Conrads não é diferente, nas ultras, né, não são diferentes, mas o time é diferente, porque, por exemplo, você está correndo legal até os 70, se te der um apagão, falta 20 quilômetros ainda para você terminar a prova, né? Então, tudo acontece. Em 5 quilômetros, 1 quilômetro pode ser o pior quilômetro da sua vida, você vai lá terminar ele gatinhando a 20 por 1. Então, ali, o cara que está 5 quilômetros atrás de você, se ele tiver ritmado, ele vai te ultrapassar, né? Se você quebrar no último quilômetro. Então, a ultra tem muito disso, né? Então, você se conhecer, foi um processo de autoconhecimento muito grande para que suportasse esse ritmo. Então, acho que esses foram os pontos, assim, mais de mudança, assim, para mim, né? Virar essa chavezinha entre os treinos mais rápidos para treinos mais duradouros, né? Entendi. Então, basicamente, volume e adaptação neural, né, para ficar exposto. Foi interessantíssimo. Você não sabe quanto você falar que você usou de treino ficar de pé. Sabe por quê? Eu vou falar para você. Eu tenho um amigo de Curitiba que ele foi o melhor brasileiro colocado nas 100 milhas da Patagônia, que é o Juliano Sadoc. Ele é um corredor de trilha aqui de Curitiba. E aí, perguntando para ele, ele é profissional de educação física também, e eu fui fazer um treino semana passada com ele, na trilha, que eu estou treinando para Indomit Bombinhas, e aí, em conversa na trilha com ele, nos momentos que eu conseguia falar, eu perguntei para ele sobre o treinamento, né, como era treinar para 100 milhas, porque um dos meus sonhos é chegar nas 100 milhas. Já estou partindo para essa loucura aí mais adiante, mas isso daqui a anos, né? E ele falou que ele fazia isso, cara, porque assim, como que você vai ficar? Ele terminou a prova em 20 horas, eu acho, daí para cima, 24 horas. São 24 horas exposto, né? E ele fazia isso, ele falou, Xardinho, eu não tinha tempo de fazer treinos longos, tipo 6, 8, 10 horas por dia, né? É quase impossível, assim. E ele fazia isso, ele fazia um treino, por exemplo, de 3 horas, né, de manhã antes de trabalhar, e ele passava o resto do dia em pé. Ele falou que teve um dia que ele ficou, tipo, das 4 horas da manhã, que ele acordou para ir treinar, até a meia-noite sem sentar. Tipo, alguma coisa nesse sentido, justamente para usar de treino o tempo em pé, né, que nem se falou. Ficou lá, lavava a louça, foi fazer outra coisa, foi treinar um aluno, que ele é professor e tal. Interessante falar isso, cara, bem bacana. Né? Porque você precisa, aquela coisa, você precisa ensinar seu corpo, né? Ele vai passar por aquilo, né? Você não precisa se expor realmente para o movimento da corrida por todo esse tempo. Mas você precisa, né, e falar assim, ó, e claro, aí vai uma parte, né, que a gente estava falando de mental, né? Aí durante você fazer esse exercício, você vai ensinando o seu corpo, né? Vai visualizando, ó, eu vou passar esse tempo correndo aquele movimento lá, então você vai, tipo, vai colocando, encaixando as coisas, né?
No meu trabalho para virar um ultramaratonista foi dessa maneira, né? Show de bola. E ainda falando um pouquinho do treino, e já eu quero entrar contigo nessa questão mental mesmo. Você fez estímulos de intensidade também, né? Treinos de tiro, tal, porque você pretendia um ritmo X lá, né? Como é que foi esse treinamento, assim, Laurindo? Porque eu imagino que para você correr a maratona lá na casa de 2:20, você fazia um estímulo, por exemplo, vamos pensar lá, tiros de 1.000 metros a um determinado ritmo. Para Conrads ou para Ultra, você fez dessa mesma forma, né? Ou você daí reacertou todos esses ritmos e tudo mais? Como é que foi isso, assim? E se você realmente fez esses treinos de estímulo dessa forma, né? Sim, eu fiz esses estímulos, né, até porque é necessário. Se você está no meio competitivo, você precisa, digamos assim, um estímulo de velocidade ali pode ser essencial para dizer se você vai vencer ou não, né? Então, por mais que seja uma ultra, ainda é uma ultra que o mais rápido vai vencer, né? Então, acho que a gente estudou ali, claro, a gente não fez muita doideira, readaptou os ritmos, né? Por exemplo, um exemplo, quando eu tive na minha melhor fase para maratona, né? Para provas de meia, que eu corri 1h05 na meia, então eu fiz, por exemplo, 10 tiros de 1.000 com, sei lá, 1 minuto e meio de intervalo para 2:58, por exemplo. Então, para a Conrads, a gente fez os estímulos ali, tipo, 12 tiros de 10, 12 tiros de 1.000, com um intervalo muito mais curto, mas um ritmo também muito mais lento, digamos. Passou ali para 3:10 por quilômetro, com 40 segundos, 1 minuto de pausa, sabe? A gente acabou fazendo algumas alterações ali e metia na intensidade, né? Porque, por exemplo, não fazia sentido eu correr acima de 20 quilômetros por hora, né? Não era o planejamento, mas próximo de 20 já seria possível usar durante o percurso, né? Vai precisar dar uma puxadinha ali, dar uma mudança de ritmo, você está preparado para aquilo, para que no dia da prova você tem um pequeno lastro, né? Não muito, mas também diminuiu muito, né? Fazer Sim. isso uma vez por mês, um estímulo desses um pouco mais intenso, né? Então, um treino que eu achei que foi muito gratificante, me deu confiança, em termos de estímulos, assim, foram 6 tiros de 2.000 ali para entre 6 e, melhor deu 6:15, mas eu comecei ali com 6:30, né? Então, foi 6:30 e foi descendo, né? Foi com 1 minuto e meio ali de pausa. Então, foi um treino que deu uma confiança muito grande em termos de volume com intensidade. Show de bola. Isso você fazia, no geral, dividido na semana ali, 2 treinos de intensidade, e o resto era rodagem, mais ou menos isso, assim? Isso, mais ou menos isso. E muito fortalecimento, né? Então, eu sou um cara que perco massa muito fácil, devido a já estar adaptado com as corridas de endurance, né? Então, você já sofre com um ganho de massa, então eu tive que focar muito no trabalho que eu mais odeio, né? Que é o trabalho de força para suportar todo esse tempo em movimento, né? Certo. E esse fortalecimento você fazia quantas vezes na semana, em média, assim? Era no mínimo 2 a 4 vezes na semana, né? 2 vezes era academia, geralmente, né? Então, dependia do que tinha no meio do ciclo, né? Então, eu tive algumas provas, né, no meio do ciclo, então, que daí eu tinha que fazer alguns ajustes, né? Mas, geralmente, ele era de 2 a 4 vezes na semana o trabalho de fortalecimento. Certo. E aí isso você fazia academia e também os funcionais em casa, tudo, coisa assim. Isso aí, a gente mesclava nesses dois estilos de força, trabalho de Show. fortalecimento. Entendi. Bacana.